primeiro fórum de debate sobre alienação parental, sob o tema Sanção ou Mediação, qual o caminho à integral proteção da criança e do adolescente através do tratamento compulsório dos pais, passamos de imediato à palestra que será proferida pelo Dr. Douglas Philips Freitas, advogado de Santa Catarina, sob a coordenação da doutora Cláudia Gai Barbeiro. Convidamos os dois doutores para se dirigirem à mesa. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiramente cumprimentar o Dr. Douglas e agradecer por ter aceito o convite. O Dr. Douglas veio de Santa Catarina para conversar um pouquinho com vocês sobre a integral proteção da criança e do adolescente através do tratamento compulsório dos pais. E o Dr. Douglas Philips Freitas, de Santa Catarina, é advogado, especialista em psicopedagogia pela Univille, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNZA, Argentina, professor convidado da Escola Superior de Advocacia, ESA, Rio Grande do Sul, e da ASP, autor de várias obras pela Forense e DOREM. Com a palavra, o nosso palestrante. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui na OAB mais uma vez, principalmente na presença de amigos tão ilustres, né, como esse que compõem aqui a mesa, e todos que participam aqui deste evento, aos nossos amigos do BDFAN, realmente é um prazer revê-los, a todos aqui da OAB, a doutora Melissa pelo trabalho, juntamente com toda a sua equipe, na realização de um evento deste porte, que realmente está se tornando um evento referência nacional, tanto que nós temos conversado junto com outros colegas e nós temos visto um interesse muito grande de levar esse tipo de evento para outros estados. E como sempre, o Rio Grande do Sul inovando, né? Trazendo produtos a serem levados, digamos assim, para todo o resto do país, porque realmente assim, é de grande orgulho quando nós viemos para esse estado, porque vocês são profissionais diferentes, isso não há dúvida alguma. Desde a ESA, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, os colegas meus que são de outros estados com certeza vão confirmar comigo, vão concordar comigo, que a ESA aqui do Rio Grande do Sul, o IBDFAN do Rio Grande do Sul, os institutos de direito de família aqui do Rio Grande do Sul, eles têm um grande destaque no cenário nacional, e por isso que não é à toa que as decisões interessantíssimas acabam partindo de primeiro momento deste tribunal. E aí eu gosto muito de chamar, na verdade, a responsabilidade dos advogados. Porque muitas vezes nós vamos ouvir falar, olha, saiu uma decisão nova no Tribunal Gaúcho, como se fosse um mérito, não desmerecendo de maneira nenhuma os nossos magistrados e desembargadores, que realmente são espetaculares aqui nesse tribunal, mas nós não podemos esquecer que esta decisão, essa jurisprudência inovadora, ela partiu por um advogado que há 3, 4 anos atrás, contra tudo e contra todos, ele lutou por uma determinada causa, talvez ganhou em primeiro e segundo grau, não sei, chegou ao tribunal, ainda lutando, e conseguiu aquela decisão que aí se popularizou e tornou-se inédita. Mas, na verdade, esse ineditismo foi um trabalho de um advogado de 3, 4 anos atrás, contra tudo e contra todos, porque naquele momento a jurisprudência dizia o contrário. Então, realmente, o advogado gaúcho é um advogado diferenciado, porque é um advogado que um sábado pela manhã está aqui estudando. E isso nós não vamos ver muito nos outros estados. E a gente tem que puxar a orelha dos colegas dos outros estados. Lá em Santa Catarina eu puxo muito a orelha dos meus alunos, dos meus amigos, porque realmente isso que nós estamos vendo hoje aqui no sábado pela manhã na OAB do Rio Grande do Sul, muitas vezes a gente acaba não vendo nas OABs dos outros estados. Então, vocês estão de parabéns. Todo o mérito que vocês têm por decisões inovadoras, por
atuação de uma advocacia realmente efetiva, é merecida, e realmente eu fico muito feliz por estar aqui, de alguma maneira, contribuindo. O tema que me foi passado é sobre uma questão de tratamento compulsório. A minha questão aqui, e eu gosto de brincar, alunos muitas vezes perguntam: tá, professor, eu tenho esse direito, mas como é que eu vou provar? Eu gosto muito de olhar para os alunos e falar: olha, querido, a prova não é mais problema meu. Alô? 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 A prova não é problema meu. A prova é problema do professor de processo civil. Eu vou dizer que tens o direito. Minha matéria é direito civil. Agora, como tu vai provar, não é mais problema meu. E aqui, este tema, aos psicólogos, aos terapeutas, aos profissionais dessa área, eu faço a mesma brincadeira. O problema agora é de vocês. Não sei como vocês vão tratar. Não sei como vai acontecer quando um paciente, quando uma pessoa que está com algum problema vai ficar quieto, não vai querer falar nada. Não sei como se faz esse tipo de coisa. Não estudei para isso. O problema é de vocês. Eu não sei como é que vocês vão descascar esse abacaxi. A única coisa que eu sei é que eu vou fazer de tudo para pegar essa pessoa e botar lá no teu consultório. Aí tu vai sentar, aí tu te vira com ele depois. Porque a grande questão, doutores, e vocês estão discutindo isso durante todo o evento, a alienação parental, o judiciário não consegue resolver. Por mais que a gente tenta discutir aqui no evento, por mais que a gente tenta vislumbrar na prática, o judiciário não resolve. Porque as soluções do judiciário são bazucas para matar moscas. Não que eu esteja minorando o problema da alienação parental, de forma alguma. Mas eu quero que vocês entendam que qual é a solução que o judiciário tem. Vamos ser bem práticos. Que o judiciário tenha, com toda a sua força, busque a apreensão. Complicado, né? A gente resolver através de busca e apreensão. Tão traumático, é necessário muitas vezes. Mas é tão traumático, tão complicado. Porque se tu parar a pensar, tu depende da boa vontade das partes envolvidas. Porque muitas vezes a gente vai falar: vamos ampliar o sistema de visita. Sim, mas se a parte continuar brigando, continuar descumprindo o sistema de visita, o problema continua igual. Então, na verdade, tu depende, de certa forma, é que chegue um momento que tu faça que a parte comece a se inclinar e obedecer. Sabe a verdade é essa? Tu amplia o sistema de visita, tu fixa, talvez, as treintes, tu cria uma série de sistemas, mas no final das contas depende da parte, de alguma maneira, se torne um pouco mais complacente, resolva cumprir a ordem judicial. Caso contrário, a ferramenta que o judiciário fará com sua força, com o seu poderio, ela é bruta. Busca e apreensão. Eu tive um caso concreto onde a minha cliente, onde um pai praticava alienação parental, e chegou ao ponto que o filho dela era um mini oficial de justiça. Ele fazia pequenas buscas e apreensões dentro de casa. Eles tinham feito já o divórcio, né? Mas não tinham feito a partilha. Então a criança ia fazendo a partilha póstuma. Ele falou: olha, esqueci tal coisa, pega o pai. Aí volta e meia ela via coisas na mochila e tal. E aquilo, obviamente, não era só esse problema, tinha uma série de outros problemas. Começou a criar um desgaste muito grande naquela família. A filha mais novinha entendeu as situações da mãe e ficou mais próximo da mãe, enquanto o filho ficou mais próximo do pai, a ponto de chegar um momento onde o pai chamava tanto a mãe de vários nomes, maltratava essa mãe e tudo mais, porque na verdade ele foi traído. E esse é um grande problema, né? A dor do corno é uma dor muito doída. Ela é complicado, né? E não adianta rir não, porque quem não foi vai ser. Tu vai ter que aprender, é um momento na tua vida, tu vai ter que aprender a abstrair. E tu vai ter... É igual consórcio, uma hora tu tá contemplado, é verdade, doutor. Então, uma hora tu vai ter que começar a pensar que isso vai acontecer contigo, né? Então, tu tem que começar a te preparar, sabe? Eu já imagino algumas reações minhas, assim. Como enfrentarei isso? Mas a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que se tornar pessoas melhores. E a grande questão é que ele não tinha pensado nisso antes. Então, no momento que ele levou, na verdade, que ele foi contemplado, ele, obviamente, ele jogou todo aquele ódio, né, aquela frustração naquela ex-esposa, mas de uma maneira errada, utilizando as crianças. E, neste caso, ele utilizando o filho especificamente, o filho começou a se condoer com ele, né, com as ditas verdades que ele dizia, e aí
chegou um ponto onde o filho não falava nem mais com a mãe. Então nós tínhamos um problema real. Regulamentar a visita já estava regulamentado. Estava regulamentado. Mas a alienação parental naquele caso, ela tomou uma outra conotação que nós não tínhamos mais sequer possibilidade de criar uma convivência familiar sadia. Aqueles membros se destruturaram de tal forma que não havia mais contato algum. Tanto que um passo que eu sempre digo para os colegas, quando existe um grau de litigiosidade muito grande, a gente tem que cortar o contato entre pai e mãe, de certa forma. Então, por exemplo, vamos mudar o sistema de visita. Não pega mais na casa. Pega na escola. Pega na escola. Devolve na escola. Até que a coisa se resolva. Porque aí, quando tu faz esse sistema, tu tens algumas ferramentas interessantes como provas para futuras ações, até de modificação de guarda. A escola pode dizer, olha, não apareceu, não entregou. Porque quando é um com o outro, começa aquela chuva de BO, né? Entregou atrasado, entregou adiantado, não levou, não buscou. E aí começa aquela situação. Assim não, tu tens uma situação emitida pela própria escola, fica mais fácil. Eles já tinham passado dessa etapa. Por exemplo, o filho não queria nem mais ir com a mãe. Então o que foi feito? Foi proposto, na verdade, uma ação. O modelo desta ação, inclusive, eu já publiquei no meu site, está lá à disposição. No livro da alienação parental, essa da segunda edição, tem também falando sobre essa ação. No livro que eu tenho uma parceria com o professor Conrado, sobre dano moral e direito das famílias, junto com o nosso mestre, o professor Dimas, também tem essa matéria, que é essa questão do tratamento compulsório de pais. Que teve, neste caso, a minha primeira experiência, que foram repetidas em outros 3 casos, e todos com o mesmo desfecho, que vocês já vão entender. Foi proposta, então, uma ação onde nós pedimos para que o magistrado, com o poder do judiciário, através das regras gerais de obrigações de fazer e não fazer, artigo 461, genérico, pudesse, na verdade, levar papai, mamãe e filhos à terapia, sob pena de multa. Como o terapeuta vai resolver? Novamente, o problema não é meu. Não é meu. Aí ele que se vira. E papai, mamãe e filhinhos começaram aí. Obviamente a contragosto, o pai principalmente. Porque ele foi com o medo de pagar multa. Ele não foi para melhorar, ele foi com medo de pagar multa. E pagou 2 dias de multa, porque ele faltou. E ele foi. E o que é interessante é que neste caso, que era o caso de uma alta litigiosidade, 3 meses aproximadamente após o início do tratamento, a minha cliente me liga e diz, doutor, olha, está surtindo efeito, está legal e tal. A advogada, depois de uns 30 dias da outra parte, entrou em contato comigo, falou, doutor, olha, parece que tudo bem, vamos fazer uma composição. A questão é que perdeu o objeto da ação, acabou a litigiosidade. Não voltaram, a ideia não foi reconciliar o casal, não. Mas foi ensiná-los, talvez, algo que eles perderam no meio do caminho, que foi aprender a ser pai e mãe. E o que é interessante é que o litígio acabou. Acabou o litígio. E aí eles tinham uma série de outros litígios, porque o que é interessante, doutores, e os colegas advogados vão concordar comigo, tu nunca ingressa com uma ação, um pano de fundo de alienação parental, apenas com uma ação. Já vende um pacote para o cliente, né? Já vai dar um parcelado. Por que tu faz? A ação de regulamentação de visita, porque tu modifica o sistema de visita, aí eu já entro com a ação de modificação de guarda, aí eu já ingresso com a ação de revisão de alimentos, né? E ação de execução, dependendo de que parte que você vai advogar. Já faz um pool, assim, sabe? Um pacotão. E o que é interessante é que nas outras ações também se resolveram. Porque agora eles criaram uma coisa que há muitos anos eles não tinham, que era um contato. Uma ponte. Nós conseguimos construir uma ponte entre aquele casal. Então, essa experiência que foi replicada em outros 3 casos, as soluções foram idênticas. Em nenhuma dos 3 casos nós tivemos decisão de mérito. Tivemos liminares, fixando, mas em nenhuma delas o processo chegou a uma sentença de mérito final, não teve apelação, não, porque as partes no meio do caminho se resolveram. E aí, doutores, vem a magia da coisa. Nós temos que entender que nós do direito somos apenas instrumentos, nós não somos soluções. O judiciário não resolve nada. Nós não temos como resolver nada. Nós somos instrumentos. E aí que vem o grande prazer disso. Nós temos que, na verdade, utilizar esse instrumento, que é o poderio do Estado,
para criar soluções eficazes e aí buscar aonde? Na ajuda daqueles profissionais que realmente resolvem. Então nós temos que entender que nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas, nós não somos assistentes sociais, nós não somos. E nós temos que entender essa nossa limitação. E temos que trabalhar com esta limitação. Então nós temos que parar de sermos advogados, juízes, promotores, que têm formação jurídica, querer ficar palpitando e tocando em áreas que não são a nossa. Por mais que a gente goste, estude, tenha um certo entendimento, mas não é a nossa formação, não é o nosso métier. Então quando nós entendemos isso, nós conseguimos transformar aquela situação numa situação mais interessante, mais efetiva e por aí vai. Então esta experiência eu gosto de replicar porque eu acho que ela vai exatamente ao encontro de tudo isso que se fala neste evento e da própria postura do Instituto Proteger, na própria fala do professor Conrado, que realmente eu fico muito feliz quando estou com o Conrado, não porque a gente tem um livro junto sobre adoção homoafetiva, que não é estudo de caso, tá? É estudo bibliográfico, deixa bem claro, né, Conrado? Já bem claro. Então, eu fico muito feliz quando estou com o Conrado, porque eu vejo no Conrado, por exemplo, ele não é tão mais novo que eu, não, ele é da minha idade, deixa bem claro. Deixa bem claro. Mas eu vejo no Conrado o futuro do profissional do direito, sabe? Eu ainda sou meio dinossauro, digamos assim. Eu vejo que a ideia é legal, mas a minha atuação ainda é uma atuação beligerante. A minha advocacia ainda é uma advocacia beligerante, sabe? Ainda é. Então eu vejo, por exemplo, no Conrado e toda a equipe do escritório dele, por exemplo, uma advocacia do futuro. Uma advocacia realmente que eu acho que ali está o que nós temos que ser no futuro, que é essa questão da mediação, que é essa situação realmente de tu conseguir criar esta ponte, este contato, este laço entre as partes. Porque, vamos ser bem francos, colegas advogados, se nós fôssemos fazer uma estatística, dá para dizer que mais da metade dos casos, mais da metade eu acho que até seria pouco, dá para jogar uns 70% dos casos de família se resolvem na audiência de conciliação. Na prática, assim, eu nunca fiz um estudo aprofundado, mas a impressão que eu tenho é esse número, uns 70%. Não sei, eu acho que mais da metade é frouxo na audiência de conciliação, pelo menos eu, nos meus casos, tenho visto de fazer acordo. Eu não sei, eu acho que não. Acho que mais da metade na primeira audiência acaba tendo acordo. A impressão que eu tenho é essa. E sabe qual é a segunda impressão que eu tenho quando eu vejo isso? É que parece que em momento nenhum essas duas pessoas conseguiram, num ambiente saudável, sentar para conversar. Aí como tem o juiz, como tem os advogados mediando e tal, as partes ali... perfeito. Então por isso que aí a pergunta é, será que nós, advogados, não temos que começar a mudar nossa postura e tentar isto quando a parte nos procura? Tentar criar este ambiente antes do litígio, para que nós possamos mandar para o judiciário uma homologação ao invés de uma inicial? Isso me causa algumas perguntas, muitas vezes. E muitas vezes eu vislumbro que a minha postura, talvez um pouco beligerante, se dá muito mais a um atendimento, a um anseio do cliente em bater, do que, na verdade, na minha vontade de conciliar. E aí vem a pergunta, será que nós, advogados, ao invés de nós sermos promotores de uma justiça social, nós não estamos sendo ferramentas de dor dos nossos clientes? Então, o próprio nosso conceito como profissional, a nossa ética com o cliente, não há dúvida alguma. Mas será que a nossa atuação está sendo da maneira adequada? Eu me pergunto muitas vezes. Então, por isso, doutores, que eu realmente fico muito feliz quando eu vejo um público tão bonito como vocês, vejo quando o professor Conrado vai discutir questões como essa, e eu vislumbro que aquilo ali é o futuro, e um futuro muito próximo. Eu fico feliz de ver esse futuro. Eu fico feliz de teses como essa se tornarem tão eficazes, porque eu vejo que este futuro está chegando, está se tornando o nosso dia a dia, está se tornando hoje, né? Porque a grande maravilha é quando o futuro se torna hoje. A gente alcança o futuro. Então isso é muito interessante. O tempo realmente é um pouco exíguo, eu não quero quebrar a pauta do evento, que realmente é um evento maravilhoso, com palestrantes maravilhosos, e nós temos que realmente acompanhar esse restante de tema.
Então eu devolvo a palavra e eu jogo, na verdade, para vocês um pensamento, que é na verdade uma música, né? Do Raul Seixas, que eu acho que ela se adequa perfeitamente ao nosso caso. Que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Vamos tornar realidade tudo isso que a gente conversa neste evento, vamos tornar realidade tudo isso que a gente projeta neste evento, para que não fique apenas no campo do sonho, e sim no campo da realidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão me dando de poder conversar com vocês e desejo a vocês um excelente sábado, um excelente final de semana e um bom caminho final de evento, né, que começou ontem e tem se mostrado um evento tão lindo como este. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Passo de imediato à apresentação do próximo palestrante, Ciro Schmitz, ex-professor da Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito Penal e Econômico pela Unicinos e diretor da Escola Superior da Advocacia, OAB Rio Grande do Sul, que vai trazer para vocês a temática, a representação criminal no descumprimento de ordem judicial para a convivência familiar. Com a palavra. Inicialmente, gostaria de saudar os componentes da mesa, a professora doutora Cláudia, Dr. Douglas Phillips, Dr. Conrado, dizer da satisfação em poder compor a mesa com personagens tão importantes na seara do nosso direito de família. Como já ficou esclarecido, não é a minha área o direito de família. A área que nós atuamos é a área do direito criminal e recebemos este amável convite, o qual desejamos agradecemos profundamente, estamos muito honrados com esse convite, para participar desse encontro tão importante, onde nós vamos tentar debater a inserção ou não do direito criminal ou do direito penal num tema tão complexo, tão difícil e também tão importante como é o tema da alienação parental. Quando eu iniciei a examinar a questão, eu percebi que de fato a complexidade do tema transpõe os limites do direito, como um todo. Como um todo. E eu gostaria aqui, diante deste exame que eu fiz, de render neste momento as homenagens a uma professora que eu percebi da importância no cenário nacional para o trato desse tema, muito embora eu não milite na área, mas eu percebi, examinando a matéria, o quão ela foi e é importante para o direito de família, neste tópico, sobretudo, Dr. Paulo, que é a professora Maria Berenice Dias. Eu realmente aqui, deste local, rendo as minhas homenagens à professora Maria Berenice Dias, porque nós percebemos que ela foi pioneira em alguns julgados, inclusive, já nos idos de 2006, nós pudemos perceber isso, trazendo este tema para dentro do judiciário brasileiro. Mas, como o nosso tema é justamente o direito criminal frente a esta questão toda, eu quero trazer a vocês algumas reflexões primeiras, onde nós vamos tentar verificar se é possível nós acreditarmos que o direito penal, enquanto instrumento de controle social formal, ele é importante no esclarecimento jurídico dessa questão. Até que ponto o direito penal deve ser chamado para intervir nesta relação de natureza patológica? O direito criminal ingressando numa relação em que há um ente psicologicamente afetado.
Até que ponto nós vamos contribuir, criminalmente falando, para encontrarmos uma solução nesse sentido? Por isso que quando me foi dado o tema, e eu confesso a vocês que no primeiro momento me senti um pouco angustiado com isso, porque trazer o direito penal para uma discussão desta natureza é tentar também demonstrar a fragilidade do sistema penal. É também demonstrar que aquilo que muitas vezes aqueles colegas que não militam na área criminal imaginam que o direito penal possa vir a resolver, quando ele na verdade não resolve. Das instâncias de controle social que nós temos, tanto de natureza formal, onde entraria o direito penal, o direito civil e o direito administrativo, como agências de controle social não formais, como a escola, como a família, eu digo a vocês que nós temos que fazer um exame bastante amplo de todas, para compreendermos primeiro que o direito penal não é um instrumento adequado para intervir nessa relação. Mas não é por quê. Nós temos que entender o porquê. Nós temos que começar a pensar dentro de uma visão interdisciplinar, e aqui refiro simplesmente ao ordenamento jurídico, porque senão teria que falar de uma visão multidisciplinar, mas eu fico aqui neste momento dentro de uma visão interdisciplinar. Nós temos que começar a nos perguntar que papel ele exerce nesse contexto. E nós vamos verificar hoje que o direito penal, já na época em que o Dr. Richard Gardner, que foi o precursor do tema lá nos meados da década de 80, para ser precisamente 85, onde ele começou a tratar do tema da alienação parental, eu faço um paralelo e digo a vocês que já nessa década se falava numa crise do direito penal. E que crise era essa do direito penal? Obviamente que aqui nem todos, ou talvez alguns apenas tangenciam ou militem na área criminal, mas por isso vou procurar ser o mais didático possível dentro do tema que é muito complexo também. Essa crise do direito penal, que se instala já há décadas, é uma crise de um expansionismo penal, de uma hipertrofia penal, onde tudo passa a ser cogitado como bem jurídico penal a ser tutelado. O medo, o terror, a mídia, todos são elementos que somados nos levam a pensar que o direito penal seja um ente ou um instituto capaz de solucionar essas mazelas que nós todos nos encontramos. Eu não tenho dúvida em dizer a vocês que a sociedade massificada como está, complexa como é, veloz como é, essa sociedade que nós todos já ouvimos falar, sociedade do risco do Ulrich Beck, esta sociedade, ela deu ao direito penal uma conotação que o direito penal não poderia ter, que é a de gerir delitos para todas as condutas. Eu digo, doutora Cláudia, que algumas décadas atrás, talvez mais que algumas décadas atrás, os 10 mandamentos resolveriam o nosso problema. Hoje, dada a complexidade que a nossa sociedade vive, nós temos que avançar e avançamos muito. E o direito penal tenta ingressar nessa complexidade social que nós vivemos de uma maneira, no meu ponto de vista, atabalhoada. Por quê? Eu não tenho dúvida em dizer a vocês que o direito penal, nesse período de crise expansionista que nós estamos vivendo, o direito penal, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, vai gerar cada vez mais tipos penais. Cada vez mais a sociedade vai propugnar por tipos penais. E cada vez mais a sociedade vai querer recrudescer esses tipos penais criados e aumentar apenas os já existentes. Mas eu também gostaria de dizer que isso me parece que é cíclico. O direito penal do futuro, ele tende a ser um direito penal brando.
nós vamos encontrar inúmeras condutas sendo tipificadas daqui para frente, mas de maneira extremamente brandas. Este momento que nós vivemos de recrudescimento das penas, isso vai passar. Isso é cíclico. Mas nós não vamos afastar o direito penal daquilo que nós julgamos simbólico, que é a aplicação de uma pena. Onde no direito penal alemão se fala de diversificação, que nada mais é do que a aplicação de medidas que não dizem diretamente com a pena privativa da liberdade. Mas ao mesmo tempo que eu digo que nós vamos criar um número cada vez maior de delitos, eu também digo que nós vamos ficar cada vez mais distante da pena privativa da liberdade. Pode parecer paradoxal o que eu estou dizendo aqui, mas esse é o caminho do direito penal ocidental. Nós vamos ter uma enxurrada de delitos de médio e pequeno potencial ofensivo, em detrimento de pouquíssimos delitos, onde nós vamos buscar a pena privativa da liberdade. Isso vai ser um fato. A taxa de criminalidade tende a aumentar. Paradoxalmente, as penas não serão, na sua grande maioria, penas privativas de liberdade. E a razão é porque o sistema não suporta. Imaginem vocês que se nós resolvêssemos transformar delitos de médio potencial ofensivo em penas privativas da liberdade, não haveria como suportar a execução dessas penas. Não tem como o sistema receber essa clientela toda. Dou um exemplo aqui de Porto Alegre. Nós temos o nosso presídio central atualmente, hoje, em torno de 4.000 presos. E eu tenho quase convicção disso, muito embora eu não tenha estatisticamente esses dados, que com 4 delitos nós fazemos essa clientela. 4, doutor Paulo. Nós fazemos essa clientela. Tráfico ilícito de entorpecente, roubo seguido de morte, furto. E aqui o furto no sentido da reincidência, acabam retornando. Esses 4 delitos, e mais alguns de homicídio, perfazem em torno de 4.000 presos. O que pode o direito penal fazer com isso? Então nós temos que, daqui para frente, ter a consciência de que o direito penal não é um instrumento capaz de coibir a violência. Nós temos que ter consciência disso. O direito penal não tem esta finalidade. E eu vou chegar no tema proposto a esse encontro da alienação parental, tentando concluir que nós não devemos pensar no direito penal quando tratamos da alienação parental. E vou trazer a vocês algumas normas penais que nós podemos utilizar e vamos verificar que elas também não passam a não ter um efeito. Existe um autor nacional que eu reputo hoje como um dos mais importantes autores de direito penal no Brasil, que é um jovem penalista chamado Luiz Greco. Este autor, ele comenta um autor alemão chamado Klaus Tiedemann. Klaus Tiedemann tem uma tese em relação ao princípio da subsidiariedade do direito penal, que é mais ou menos a última ratio, né, que nós costumeiramente ouvimos na faculdade. Não, o direito penal só deve ser chamado em última ratio, quando esgotados todas as demais agências de controle formais, como o direito civil, como o direito administrativo, nós então podemos chamar o direito penal como instrumento de última ratio. Mas o Klaus Tiedemann, numa análise feita pelo Dr. Luiz Greco, ele tem um argumento que me parece muito forte e muito moderno, quando ele trata do exame do bem jurídico penal, com um foco do bem jurídico penal dentro da política criminal. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o direito penal não tem mais, está desnaturado esse caráter subsidiário do direito penal como última ratio. Já que nós não temos mais como resolver, vamos lá chamar o direito penal. Ele demonstra, e é um argumento fortíssimo, é um argumento que nós criminalistas nos debatemos e estamos discutindo, porque ele não tem solução. É um argumento que nós estamos evoluindo
para um encontro de uma solução, porque há argumentos contrários também muito importantes, onde ele diz que não é verdade esta ideia de que o direito penal, enquanto agência de controle, é mais contundente que as demais agências, como o direito civil ou o direito de família, por exemplo. Ele diz, e com acerto, que o direito civil, por exemplo, ele cita alguns exemplos, o direito civil, por exemplo, muitas vezes se torna bem mais contundente na sua aplicação do que o próprio direito penal. E dou um exemplo. Se nós pegarmos um delito de pequeno potencial ofensivo e que nós vamos acabar no juizado especial criminal. Lá no juizado especial criminal, o promotor nos sugere uma transação e nós vamos fazer uma transação. E aí o promotor vai e diz: vamos compor isso como uma cesta básica. O meu cliente, em matéria criminal, recolhe uma cesta básica, transaciona. Se a vítima ingressar no juizado especial civil e pleitear no juizado especial civil um dano moral, Dr. Paulo, provavelmente ele obtenha R$4.000 que o meu cliente vai ter que desembolsar. Veja, lá no processo criminal, ele desembolsou uma cesta básica. Aqui no direito civil, dano moral, ele desembolsa R$4.000. Qual é o mais contundente dos sistemas? E com um agravante, que no direito penal eu vou ter todas as garantias e os direitos fundamentais a meu favor na defesa. Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, etc. Que eu não tenho no direito civil. É mais reduzido isso. Eu fico mais amarrado. Perceberam que nesse singelo exemplo eu já demonstro que o direito civil é mais contundente que o direito penal. Experimentem falar hoje para alguém que exerce uma atividade pública ou um cargo público em improbidade administrativa. É um terror. E nós estamos falando de uma lei civil. Eu já tive clientes que me disseram: Ciro, eu não temo responder criminalmente, porque eu sei que isso aí tu resolve para mim. Agora, eu tenho um horror da improbidade administrativa. Alguns já ouviram falar nisso. É mais contundente. Então, o direito penal